Amém, já está conectado. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Facebook, para o pessoal do YouTube, para o pessoal do Instagram, para o pessoal do Meet, para a Adriana, para a Duda, para a Edna, para a Dona Maria, para a Cláudia e para a Cláudia, duas Cláudias, amém, glória a Deus. Hoje a gente vai falar sobre o Salmo 36. É um salmo bem curtinho, a aula hoje é curta, gente, não é tão longa, tá? São uns 10 versículos por aí, tá? Então é bem curtinha, só que é um tema muito importante. A aula de hoje é um tema muito importante. A aula de hoje vai falar sobre o amor de Deus, vai falar sobre a benignidade de Deus, sobre a bondade de Deus. Às vezes, a gente tem um passado tão terrível, né? Às vezes o nosso pecado é tão grande, a nossa crueldade foi tão extrema, que a gente acha que a gente jamais pode alcançar o amor de Deus. Às vezes a gente acha, não, Deus não me ama, é impossível Ele me amar depois do que eu fiz, né? Então a gente acha que o amor de Deus não alcança a gente por causa do nosso pecado. E a aula de hoje, o Salmo 36, é para dizer pra gente que o amor de Deus, ele é muito maior do que o nosso pecado. Então não há pecado que eu tenha cometido, não há um pecado que seja maior do que o amor de Deus, né? Que Deus quer me dar, que Deus quer com que eu experimente, né? A Bíblia diz que todo pecado é perdoável, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Se não é um pecado contra o Espírito Santo, a Bíblia diz que todo pecado é perdoável, desde que eu me arrependa verdadeiramente, né? E mude. Esse pecado é perdoável. Então eu posso ter me prostituído, eu posso ter matado a minha mãe e meu pai, eu posso ter feito horrores, gente, no mundo, mas a palavra de Deus diz que se eu me arrepender verdadeiramente, o amor de Deus me alcança. E amém, é sobre isso o Salmo 36 hoje. É um salmo muito lindo para nos falar que não importa o que a gente tenha feito, não importa o quão longe nós tenhamos ido, não importa quão alto seja o nível da crueldade que nós cometemos. Se nós nos arrependermos verdadeiramente, se nós buscarmos a Deus em sinceridade, se nós mudarmos a nossa mente, o nosso coração e tivermos uma nova atitude, rejeitando tudo aquilo que não vem de Deus, a palavra de Deus diz que nós alcançamos o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele é muito, muito maior do que os nossos pecados. Amém. Uma vez eu falei isso para uma pessoa quando ela entrou aqui na aula, né? Teve uma pessoa uma vez que entrou na aula, é uma transexual, e ela entrou na aula e ela começou a falar, xingar Deus, começava a xingar Deus, falar mal de Deus. E eu falei para ela, Deus não te odeia, Deus te ama, Deus nunca te rejeitou. Pelo contrário, Deus te ama. Deus está ansioso esperando você. E você não tem ideia das coisas grandiosas que Deus tem para você. Deus te ama tanto, Deus quer fazer coisas tão extraordinárias na tua vida. Deus quer te tirar desse lugar onde você está e não é feliz. Porque você não está feliz nesse lugar. E Deus quer te tirar daí. E Deus quer te mostrar o que é a verdadeira felicidade. Deus quer te fazer feliz. Deus quer te mostrar o amor dele. Deus quer te mostrar que ele nunca te rejeitou. Ele nunca te rejeitou. E amém, gente, é sobre isso. O Salmo 36 é sobre isso. Que não importa o nosso pecado, Deus não nos rejeitou, né? Amém. Amém, glória a Deus. Então eu vou orar agora, amém, gente, e a gente vai começar a estudar o Salmo 36, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidas diante da Tua presença, diante da Tua santa palavra, Pai, amém. Deus, obrigada. Senhor, se revela a cada um de nós, Pai. Faça com que a Sua palavra venha surtir os efeitos dela sobre cada um de nós. Que venhamos a ouvir com atenção tudo que o Senhor tem nos dito. Que venhamos a ouvir a Tua palavra, meu Deus, com muito cuidado.
e que ela venha produzir os efeitos dela sobre cada um de nós, nos convencendo dos nossos pecados, nos convencendo dos nossos erros, das nossas falhas, nos levando a uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma mudança de atitudes, Pai, amém, que venhamos a andar pelos seus caminhos, que não venhamos a desviar os nossos pés nem para a direita e nem para a esquerda, mas que venhamos a andar, meu Deus, nos teus caminhos, no centro da tua vontade, Pai, amém. Cumpra sobre nós as tuas palavras, Pai, amém. Derrama sobre nós a tua misericórdia, a tua bondade. Que a tua misericórdia e a tua bondade nos sigam todos os dias das nossas vidas, Pai, amém. Manifesta o seu amor sobre nós, Pai, amém. Meu Deus, que aqui não seja o meu falar, mas que o seu Espírito Santo me use. Meu Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, meu Deus, usa a minha boca para propagar a tua verdade. Faça com que a sua palavra corra sem obstáculos, Pai, em nome de Jesus. Derrama sobre mim ousadia, derrama sobre mim intrepidez, Pai, amém. Meu Deus, tempera cada palavra que sai da minha boca com sal, para que elas tenham um bom gosto a todo aquele que as ouve, que eles sintam o bom gosto que a tua palavra tem. Meu Deus, torna o meu falar ao teu respeito irresistível e apaixonante, que todo aquele que me ouvir falar acerca de ti não resista e se entregue, Pai, em o nome de Jesus, Senhor, amém. Nos livra de todo o mal, Pai, amém, amém. No versículo 1, no Salmo 36, Davi diz assim, vou falar na minha tradução, tá? No jeito Bruna de traduzir, amém. Davi diz assim, no coração do ímpio, né? A única voz que fala no coração do ímpio é a voz do pecado. Não adianta a gente esperar que o ímpio tenha compaixão. Não adianta a gente esperar que do coração do ímpio venha a voz de Deus. Não adianta a gente esperar que do coração do ímpio venha a voz da sabedoria. Não adianta a gente pensar que do coração do ímpio vai vir a voz, né, de Deus, a voz de compaixão, né? A paz, Érica, amém. Não. Do coração do ímpio só vem a voz do pecado. Então, gente, eu já vi muita gente triste, né? Por esperar determinada coisa do ímpio, né? Então as pessoas se frustram esperando atitudes do outro que não renasceu em Cristo. A pessoa não conheceu a Cristo, a pessoa não renasceu em Cristo. E a pessoa se frustra esperando atitudes daquela pessoa. Mas a verdade é que a gente tem que ter essa sabedoria de que a voz que está no coração do ímpio não é a voz de Deus, não é a voz da bondade, não é a voz da compaixão, não é a voz do bem, é a voz do pecado. Então essa pessoa, ela não vai ouvir vozes boas, a voz do pecado é contrária à voz de Deus. Então essa pessoa, ela não vai querer praticar a compaixão, não vai querer praticar o bem, a benignidade, não vai. E a gente tem que ter essa consciência. A gente como cristão, a gente como renascido em Cristo e evoluído espiritualmente, a gente tem que ter essa noção. E é por isso que a Bíblia diz que eu tenho que entender que ele não é meu inimigo. A minha luta não é contra ele. Ai, minha mãe me magoou. Minha mãe foi muito cruel. Ai, minha mãe é muito narcisista. Ai, minha mãe me rejeitou. Ai, minha mãe falou cada coisa pra mim, né? Meu pai, me falaram tantos absurdos. Eu tenho que entender que eles não renasceram de Cristo. Então, qual é a voz que está guiando eles no coração deles? É a voz do pecado. E o que essa voz produz? Pecado, mal, a morte, porque o pecado produz a morte. E eu tenho que ter essa consciência de que ele não é meu inimigo. Eu tenho que ter a consciência de que, na verdade, ele precisa de ajuda, porque ele é preso, ele é prisioneiro, ele não está liberto. Ele não conheceu a Deus. A Bíblia diz que não há bem em nós mesmos. Em mim só há mal. Não há bem em mim. Eu não sou boa. Jesus mesmo disse que ele não era bom. Se Jesus não era bom, como que eu vou ser boa? Né? Então, não há bem em mim. A Bíblia diz que o bem que há em mim é por causa de Deus. Quando eu conheço a Deus, quando eu me entrego a Deus, eu passo a desfrutar da bondade dele e eu passo a exercitá-la.
O bem que há em mim não vem de mim, mas vem de Deus. Mas e quem não tem Deus? Quem não tem Deus não tem bem para praticar. Ele pratica o quê? A voz do pecado. Então essa pessoa, ele é guiado por aquela voz do pecado. Então aquela voz o guia a ir estuprar alguém. Aquela voz o guia a ir e matar alguém. Aquela voz o guia a ir e roubar alguém. E essa pessoa, ela não tem remorso. Essa pessoa, ela não tem consciência. Porque a voz que a guia não é a consciência dela, não. A voz que a guia é a voz do pecado. E é isso que a Bíblia diz. E eu tenho que entender que aquela pessoa, na verdade, não é minha inimiga. Ela, na verdade, é uma coitada. Eu tenho que orar por ela. Eu tenho que amá-la. Eu tenho que torcer para que ela se renda a Deus. Para que ela encontre a bondade que eu conheci. Porque ela não conhece ainda. Ela não conhece a bondade ainda. E é por isso que ela pratica o mal. E eu tenho que entender isso. Quando eu começo a entender isso, eu entendo que minha mãe não é minha inimiga. Ah, minha irmã que me tratou tanto mal não é minha inimiga. Meu pai que me rejeitou e me tratou mal não é meu inimigo. Eu entendo que a verdade é que eles são guiados pela voz do pecado. Porque eles ainda não conheceram a bondade de Deus, porque eles não renasceram em Deus. E eu renasci. Então, quem é que é evoluído? Quem é que tem que dar exemplo? Eu. Por isso que a Bíblia diz, né, sobre o jugo desigual, né? A Bíblia diz que a gente tem que ter cuidado com o jugo desigual, por causa disso. Porque, gente, por exemplo, eu posso casar com um ateu? Gente, a Bíblia não diz que é pecado eu casar com ateu. Se eu quiser casar com ateu, eu caso. Não é pecado. Mas há o jugo desigual. E eu tenho que ter essa consciência. O que é o jugo desigual? O jugo desigual significa que o fardo é diferente. O fardo que eu vou ter naquele casamento é diferente do fardo do ateu. Por quê? Porque eu sou evoluída espiritualmente. Ele não. O fardo dele é mais leve. Sabe o que isso significa? Que eu vou ter que ter mais paciência nesse casamento do que ele. Porque eu sou evoluída espiritualmente. Significa que eu vou ter que ter mais sabedoria do que ele. Porque eu sou evoluída espiritualmente. Significa que eu vou ter que ter mais calma para ensinar ele. Entende que o fardo ficou desigual? Né? E é isso que a Bíblia diz. Cuidado. Porque assim, você tem que ter em mente que quando você faz alianças, né? Se você fizer aliança com alguém que não tá no mesmo nível que você, o jugo vai ser desigual. Não é o mesmo jugo, né? O jugo desigual, quando é dito na palavra, antigamente se arava o campo e se colocava 2 bois. Né? E os 2 bois ficavam com uma madeira no meio deles e essa madeira ia puxando, e tinha uma parte atrás da madeira que ela ia cortando todo o mato do campo. E os 2 bois ficavam indo e voltando no campo e cortando toda a grama, né? E aquela madeira ficava em um boi e no outro boi, e no meio deles aquele negócio vindo para ir cortando. E o que acontece? Gente, se um boi é alto e um boi é baixo, um vai trabalhar mais que o outro, né? Uma parte vai ficar mais bem trabalhada do que a outra. Se um boi é rápido e um boi é devagar, né? Se um é boi e se o outro é um burrinho, eles não vão conseguir na mesma rapidez. O outro já está adiantado, ele quer ir rápido, e aquele já está bem atrasado. E é isso o jugo desigual. Né? Na Bíblia não diz que eu não posso casar com um ateu. Eu posso, mas eu tenho que entender que há o jugo desigual. Ou seja, o meu fardo vai ser mais pesado naquela relação. A responsabilidade naquela relação é minha, porque eu sou evoluída espiritualmente. Eu vou dever lutar mais. Eu tenho que lutar mais naquela relação. E é isso que a Bíblia diz. Né? E o ímpio, né, no versículo 1 diz que no coração do ímpio, a única voz que sai do coração dele é a voz do pecado.
Ele não tem nenhum voz de Deus saindo no coração dele, é só a voz do pecado, né? E ele fica dizendo, o ímpio, né, que Deus não tá vendo não, ele não tem medo de Deus. O ímpio não tem medo de Deus. Ele faz as coisas que ele faz porque ele não tem medo de Deus. E é isso que diz no versículo 1, né? Por quê? Porque no coração dele quem fala é a voz do pecado. E essa voz diz para ele, você não precisa ter medo de Deus. Deus não existe. Ou se existe, ele não tá te olhando não. Faz o que você quiser de ruim, faz o que você quiser de pecado. E é isso que chega ao coração do ímpio. Então, no versículo 2, Davi continua dizendo, porque a verdade é que o pecado, para ele, tá lisonjeando ele, aos olhos dele. O que está dizendo aqui? Quando ele pratica o pecado, na verdade, para ele, o pecado que ele pratica é um orgulho. É como se exaltasse ele. Você já viu, por exemplo, aquelas pessoas que praticam o pecado e depois falam, nossa, hoje eu roubei não sei quanto, nossa, olha quanto de dinheiro. E a pessoa está se achando o máximo? É isso que Davi está dizendo aqui. O pecado, na verdade, faz com que ele se engrandeça aos seus próprios olhos. Quando ele pratica o mal, ao invés dele ter consciência de que ele fez coisa errada, de que aquilo não é certo, ele se acha por ter feito aquilo. Ele fala, nossa, olha, eu sou tal, olha o quanto que eu roubei, olha o tanto de gente que eu já matei, olha só o que eu fiz com tal pessoa, eu sou muito forte. E é isso que o pecado faz. A pessoa, né, se crescer aos seus próprios olhos. E aqui continua, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. O que acontece? Essa voz do pecado fica dizendo para essa pessoa que o pecado dela nunca vai ser descoberto. Que o pecado dela nunca vai ser abominado. Que ela nunca vai ter que pagar. E essa voz fica dizendo isso para ela. Faz de novo, você nunca vai ter que pagar. Tá tudo certo, tá tudo bem. Você nunca vai ter que pagar por isso. Pode continuar fazendo. Deus não te abomina por causa disso, não. Não tem problema mentir um pouquinho. Não tem problema falar uma coisinha aqui, outra ali. Não tem problema, não. Roubar só 10 reais ali. Não tem problema, né? Roubar o troco que veio errado. Não tem problema, não, né? E isso daí é o que? É a voz do pecado. Que a voz de Deus é aquela voz que fala, vai lá, volta e fala que o troco está errado. Eles deviam ter cobrado mais. Isso é a voz de Deus. Agora, a voz que aceita, né, a pessoa ter passado errado alguma conta, não é a voz de Deus, é a voz do pecado. Então, aqui no versículo 3, Davi continua dizendo, as palavras da boca do ímpio são sempre maldade, são sempre engano. Tudo que ele fala tem algum interesse ruim por detrás daquilo. Ele está falando com algum interesse. E não é interesse bom, não, é interesse ruim. Alguma coisa ali tem por detrás do que ele está falando. E há também engano, porque o que ele diz não é verdade. Ele diz mentiras. Então aqui diz assim, e ele deixou de entender e de fazer o bem. A Bíblia diz que o ímpio, né, aqui está dizendo no versículo 3, que o ímpio deixou de entender. Ele deixou de entender o que é certo e o que é errado. Ele acha que o que ele faz já é certo. Ele perdeu a noção do que é certo, do que é errado, do que é bem, do que é mal. Aí ele acha que o mal é bom. Aí ele acha que o errado é o certo. Ele perdeu a noção. A Bíblia diz isso no Novo Testamento. A Bíblia diz que essas pessoas que cometem pecado, elas seriam entregues a si mesmas. A pior coisa que existe, eu disse isso numa aula, a pior coisa que existe é Deus nos entregar a nós mesmos. É a pior coisa que existe. Porque o único que pode nos guiar por um bom caminho é Ele. Se Ele me entregou a mim mesma, eu estou perdida. Porque eu não tenho sabedoria. Porque eu não tenho bondade. Então, se Ele me entregou a mim mesma, eu estou perdida. E é isso que Deus faz com o ímpio. A Bíblia diz que Deus, né, em um determinado momento, entrega o ímpio a Ele mesmo. E o ímpio, ele fica tão cego dentro da impiedade dele, ali dentro do engano dele, do pecado dele, que ele começa a achar que aquilo é certo. E ele não só acha que aquilo é certo, como ele começa a orientar outras pessoas a fazerem também. Ele, inclusive, sai em passeatas.
A paz, Silvânia, amém. Eles saem em passeatas, levantando bandeira. É isso que a Bíblia diz. Porque ele perdeu a noção. E é isso que deve estar dizendo aqui. Ele perdeu a noção. Ele perdeu a noção. Ele já não entende mais nada. Você observa, a Bíblia diz isso, que o ímpio, ele não vê o quanto ele está se humilhando. Às vezes você vê a pessoa, né? E você vê... E a pessoa está se humilhando tanto, né? A pessoa está se rebaixando tanto, é tão triste, né? Mas a pessoa ela não consegue ver o nível que ela está se rebaixando. Por quê? Porque ele foi entregue a ele mesmo. E ele já não enxerga mais. Ele acha que é normal. Houve um tempo que as pessoas invadiam aqui a aula para tentar atrapalhar a aula, né? E quando isso aconteceu, teve uma vez que entraram e começaram a se masturbar aqui no meio da aula. E eu falei, gente, vocês não estão me humilhando. Vocês não estão me ofendendo. Isso daí é humilhação a vocês mesmos. Eu falei, é muito triste para mim saber que entrar em uma aula de uma religião da qual você não acredita, sobre um Deus no qual você não acredita, faz você ficar feliz em entrar e tentar atrapalhar fazendo isso, se expondo dessa forma. Eu falei, isso para mim é triste, porque eu consigo ver o quão baixo é o nível de vocês e vocês não estão conseguindo enxergar isso. Sabe? E é esse nível, gente. O ímpio é esse nível, ele não enxerga. Ele acha que ele tá abafando. Ele acha que ele tá, tô abalando, né? E não, ele tá passando vergonha. Ele tá passando vergonha. Mas ele não vê. Ele não consegue ver porque ele já não tem mais entendimento. E é isso que a Bíblia diz, ele já não tem mais entendimento. Ele já não consegue mais discernir, fazer o bem. Então ele acha que o mal é bom. Ele começa a achar que o errado é o certo. Ele perdeu o entendimento de tudo. E é isso mesmo, a Bíblia diz isso, né? E a gente tem que ter essa noção que, na verdade, gente, ele não é meu inimigo. Ele é um coitado. Ele tá preso. E ele nem vê que ele tá preso. Ele precisa encontrar o próprio amor. Ele não se ama para fazer o que ele faz com ele mesmo. Ele precisa se encontrar o amor dele. A Bíblia diz que a gente deve amar o próximo, mas antes de amar o próximo, a Bíblia diz assim, ame ao próximo como a si mesmo. Ou seja, você tem que se amar primeiro. Gente, eu nunca vou conseguir amar alguém se eu não me amo primeiro. Eu tenho que me amar primeiro. Se eu não me amar primeiro, como é que eu vou conseguir amar o próximo? Eu não tenho paradigma de amor. E a Bíblia diz isso, que eu tenho que amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Se eu não me amo, eu não vou amar o próximo. Mas se eu me amo, eu vou amar o próximo. Eu tenho um paradigma de amor porque eu me amo. Mas eles não se amam. Eles não conseguem ver o quanto de vergonha que eles passam, né? E isso é triste, né? Isso daí não é coisa pra gente ficar alegre, falar, que você queime no inferno. Não, isso não é coisa de cristão, não. Já vi cristão queima no mármore do inferno, né? Não, isso não é coisa de cristão, não. Coisa de cristão é a gente ter compaixão. Porque isso, gente, é uma alma aprisionada. É uma alma que Deus anseia por ser liberta. A Bíblia diz que Deus tem mais prazer em um ímpio que se arrepende do que um justo que não precisa de arrependimento. Deus tem mais prazer no ímpio que se arrepende. Então, eu não tenho que olhar aquela pessoa e falar, que morra no inferno, que venha mesmo e aconteça tal coisa com você. Não, gente, é um coitado. É uma pessoa aprisionada, coitada. Ele não tá vendo o que tá acontecendo na vida dele, né? É muito triste isso. Igual eu vejo pessoas aí, tacar fogo na Bíblia. Queimar a Bíblia, tacar fogo na Bíblia. Gente, é um coitado. É um coitado, porque a Bíblia diz, né, que no grande dia, quando Jesus voltar, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Aquela pessoa que era ateia, que era ateu, ele vai reconhecer Cristo. A palavra de Deus diz que ele vai dobrar os joelhos e ele vai confessar. E não é a força, não. Ele vai confessar espontaneamente. A Bíblia diz que Deus, antes de manifestar a condenação, Deus vai permitir que eles desfrutem por um instante da glória dele e reconheçam que ele é Deus. Mas vai ser tarde demais.
Aí a Bíblia diz que eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. E quando eles estiverem no lago de fogo e enxofre, eles vão olhar para o lado e eles vão ver Satanás queimando também. E Satanás vai estar rangendo os dentes, os demônios, o falso profeta, a besta, vai estar todo mundo lá rangendo os dentes. E a Bíblia diz que neste momento, essas pessoas vão olhar para Satanás e vão sentir raiva e vão falar, eu fui enganada a minha vida inteira. E eles vão querer ir para Deus, mas não vão poder mais. Mas eles não entendem isso. Porque eles foram abandonados a eles mesmos. A pior coisa que existe é Deus me entregar a mim mesmo. E é isso que Deus faz. A gente já falou sobre isso, né? A Bíblia diz que Deus endurece o coração de quem Ele quer. E Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Existem pessoas, né, que ficam dizendo assim, eu sei qual é o caminho para a salvação. É só eu me arrepender, voltar, seguir a Cristo, eu sou salvo. Então eu vou lá pro mundo, vou viver a vida adoidado, vou curtir tudo que eu tenho para curtir, né? E depois, quando eu estiver cansado de ter aproveitado tudo, de ter feito tudo que eu podia, eu me arrependo, volto e eu sou salvo. Mas há um grande problema nesse pensamento, que é essa parte da Bíblia, onde Deus, em um determinado momento, permite que o ímpio seja entregue a ele mesmo. E Deus endurece o coração de quem Ele quer. E Deus tem misericórdia de quem Ele quer. E se mais para frente meu coração se endurecer? Mesmo eu sabendo a verdade, eu não consegui mais me arrepender. Já era, eu tô perdida. Eu fui entregue a mim mesma. E eu já não consigo mais me arrepender. Porque o meu coração se endureceu. E é isso que a Bíblia diz. E a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Então a gente tem que orar para essas pessoas, a gente tem que apresentar a palavra libertadora para essas pessoas, né? E não ficar falando, queima mesmo, você merece a morte, você é um pecador, olha quanto pecado você está cometendo, não tem vergonha na cara, não. Não é isso que a gente tem que fazer. Na verdade, a gente tem que ter dó dessas pessoas. Porque, gente, essas pessoas são pessoas sofredoras, são almas sofrendo, são almas que Deus está ansiando para salvar. A Bíblia diz que Deus está demorando, né? A Bíblia diz que Jesus está demorando para voltar. Não é porque Deus é lerdo, mas é porque Deus é bom. A Bíblia diz que Deus quer salvar o maior número de pessoas e é por isso que Jesus está demorando para voltar. Deus quer salvar esse pecador que está nas trevas e não vê. Deus quer salvar esse pecador que está se humilhando e nem consegue ver o que está fazendo. E então no versículo 4, Davi continua. Na cama dele, o ímpio, né? Ele fica só pensando mal. Na cama dele ele fica maquinando coisa ruim, praticar o mal. E ele fica parado num caminho que não é bom. E ele permanece naquele caminho ruim. Não é que ele vai um pouquinho, desvia e depois volta pro caminho do bem. Não, ele fica lá parado no caminho do mal. Ele não se desapega do mal. Ele quer ficar naquele caminho mal. Ele não sai dali. Aí então no versículo 5, Davi diz assim: a tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens a tua fidelidade. Até o versículo 4, quando Davi falou sobre o ímpio, a impressão que dá é que o ímpio não tem jeito, já era. O pecado do ímpio é muito grande para alcançar a graça de Deus, né? Essa é a impressão que dá quando Davi fala até o versículo 4. A impressão que dá é que o pecado do ímpio é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que é impossível ele ser alcançado pela graça de Deus. Mas no versículo 5, Davi está dizendo: mas o amor de Deus é muito maior do que o pecado do ímpio. Uau! Davi está dizendo, não importa o pecado que o ímpio cometeu. Ele cometeu porque ele não tinha entendimento. Ele cometeu porque ele não sabia o que ele estava fazendo. Mas o amor de Deus é muito maior do que o pecado dele. E Deus quer salvá-lo. É isso que Davi está dizendo no versículo 5. Deus quer salvá-lo. Às vezes a gente fica pensando, né? Sei lá, às vezes a gente cometeu tantos pecados na nossa vida, né? Às vezes a gente levou uma vida tão louca, né? Que a gente pensa, é impossível Deus me perdoar. É impossível Deus me amar.
Eu não me amo pelo que eu fiz. Ninguém me ama pelo que eu fiz. Como alguém pode me amar? E aqui Davi diz, não, o amor de Deus, ele é maior do que o seu pecado. Não importa qual tenha sido o seu pecado. O amor de Deus é maior. Não importa o quão tremendo ou horrível tenha sido o seu pecado. O amor de Deus é maior. Ele quer te salvar. Ele quer você. Ele quer que você experimente o amor dele. Ele quer te tirar dessa falta de entendimento. Ele quer te tirar desse lugar de humilhação que você se colocou. Ele quer tomar o domínio da sua vida para que você pare de ser guiado por você mesmo. E é isso que deve estar dizendo aqui. Porque até então parece que o ímpio está perdido, né? Mas não, o amor de Deus ainda é maior do que o pecado do ímpio. E então no versículo 6, Davi continua. A justiça de Deus é como as grandes montanhas. Os teus juízos são como um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Deus conserva até mesmo o ímpio. Oi, Duda. Tá baixinho? Pronto, eu tirei e coloquei de novo. Às vezes fica baixinho. Vê se melhorou agora o som. Ainda tá? Tá melhor agora, gente? Eu desliguei e pus de novo o fone. Melhorou? Ah, amém, amém. Então agora, gente, no versículo 6, Davi diz assim. A justiça... Será que é o seu, Duda? Todo mundo tá tendo interferência também, gente? Ou é só a Duda? Duda, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pra você sair e entrar de novo, eu te espero. Eu não vou continuar a aula antes de você voltar, não. Você tem como sair e entrar de novo? Às vezes é o seu celular. Tá? Eu espero você. Tá bom, eu te espero, amém. Gente, eu vou esperar a Duda voltar, tá? Ela saiu só, tá dando uma interferência, a gente já continua. Versículo 6. Amém. Meu Deus, cadê a Duda? Oi, Duda. Tá ouvindo, Duda? Agora você tá conseguindo ouvir? Amém. Amém, Deus abençoe. Então, no versículo 6, Davi vem com uma questão, né? Porque no versículo 6, Davi diz, Davi, ele, durante os salmos que ele escreve, né? Muitos salmos que ele escreve, durante a história de Davi, relatada ali no livro de Samuel, tudo, durante muitos momentos, Davi começa a questionar sobre o ímpio, né? A impressão que dá é que pro ímpio tá tudo certo, né? Parece que o ímpio não tá tendo entendimento porque nada tá acontecendo na vida dele, né? Então, às vezes, o ímpio morre e parece que nada aconteceu. Enquanto o justo tá sofrendo, enquanto o justo tá com uma doença, uma enfermidade, tá passando provação. Aí parece que o ímpio não tem provação nenhuma na vida dele. Como assim, né? Aí, às vezes, parece que o ímpio morre e nada aconteceu. E os filhos dele continuam sendo ímpios, né? E que é isso? E Davi fala muito sobre isso. A verdade é que a Bíblia diz muito sobre isso, né? Sobre essa questão, onde há uma aflição tremenda na vida do justo e onde parece não ter aflição nenhuma na vida do ímpio. Parece que o ímpio não está nem aí para nada. E a Bíblia é sobre isso, é essa mensagem de que
a Bíblia diz que Deus fala com o ímpio também. Deus fala com o justo, mas Deus também fala com o ímpio. Deus prova o justo, mas Deus também prova o ímpio. A diferença é que o ímpio não ouve quando Deus fala. Eu conheço um caso de um cara que ele roubava. Ele roubava, a gente roubava. Gente, ele ficou paraplégico, roubando. Foi ficar numa cadeira de rodas. Gente, ele foi pego roubando na cadeira de rodas. Deus fala, mas o ímpio não ouve. O ímpio não ouve. Aí a impressão que a gente tem é que ele não tem problema, tá tudo bem. Não, Deus tá falando, mas ele não tá ouvindo. É essa a questão. Então, aqui no versículo 6, Davi diz isso. Davi diz, não, eu sei que Deus não perdeu o controle. Porque a gente vai ver até sobre isso com Jeremias, né? Chegou um momento, vários momentos na história, onde o crente começa a achar que Deus perdeu o controle. Porque essa é a impressão que dá. Poxa, como assim? O justo está sofrendo e o ímpio está de boa. Deus perdeu o controle. Os ímpios estão dominando a terra e os justos estão sendo oprimidos. Deus perdeu o controle. E então a Bíblia vem dizer que não. Não, Deus não perdeu o controle. Deus nunca perdeu o controle. Deus está lá do céu provando o justo e também provando o ímpio. Deus está lá do céu falando com o justo e também falando com o ímpio. Deus está lá do céu anotando o que o justo faz e também anotando o que o ímpio faz. E então no versículo 6 Davi diz, Deus é justo. A justiça de Deus é grande. É grande como as montanhas. Deus vai manifestar a justiça dele. E ele, no momento certo, ele vai dar para o ímpio o que o ímpio merece. E para o justo o que o justo merece. O ímpio que se converter, amém. A palavra de Deus diz que Deus o receberá com alegria. Mas aquele ímpio que não se converter, a palavra de Deus diz que Deus lançará ele no lago de fogo e enxofre. Porque a justiça de Deus é grande. Deus não está dormindo. Deus está acordado. Existe um salmo de Davi que Davi diz que Deus não está nem piscando. Sabe essa pálpebra aqui? Existe um salmo de Davi que diz que a pálpebra dele tá dura para cima. Porque Deus nem pisca. Deus está olhando tudo. Deus está vendo o teu sofrimento. E Deus é justo. E no dia dele, no grande dia, ele manifestará a justiça dele. E cada um vai receber aquilo que merece. Aí aqui, Davi diz, os teus juízos são um grande abismo. Sabe o que significa isso? Sabe o que é o abismo aqui? Em hebraico, esse termo abismo significa as profundezas do mar. Ninguém conhece as profundezas do mar. Cientificamente falando, o homem hoje, ele conhece mais sobre o universo do que sobre o fundo do mar, sabia? O homem conseguiu desvendar mais coisas sobre o universo do que sobre o fundo do mar. Existem coisas lá no fundo do mar que não são decifráveis ainda. É muito complicado para o homem chegar àqueles abismos, né? É muito complicado. Então, o abismo para o homem é desconhecido. E é isso que Davi está dizendo. Os juízos de Deus são como um grande abismo. Eu não sei o que ele vai fazer, mas ele vai. E quando ele for fazer, vai ser tremendo. Vai ser tremendo. Então, que o ímpio se converta logo. Então, aqui, Davi finaliza o versículo 6 dizendo que Deus, na verdade, ele está conservando a vida, tanto do ímpio como do justo. Se o ímpio está vivo, é porque Deus está conservando a vida dele. Mas Deus não está conservando a vida do ímpio porque Deus é injusto. Mas sim porque Deus é justo. Deus é tão justo, mas tão justo, que Deus está querendo que ele se converta. Então Deus espera. Mas se ele não se converter, Deus o lançará no lago de fogo e enxofre. E é por isso que Deus está conservando a vida dele, para que ele se converta. Porque Deus tem prazer no arrependimento de um pecador. Aí no versículo 7, Davi continua. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade.
pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Como é bom, Deus, como é preciosa a tua benignidade. Como é bom experimentar a tua bondade. Como é bom experimentar o bem que o Senhor pratica, Deus. E é por causa disso, é por causa da sua bondade, é porque eu sei que o Senhor é bom, é porque eu sei que o bem que o Senhor pratica é precioso. É por causa disso que eu descanso debaixo das tuas asas. Esse deve ter sido. Não importa a opressão que eu estou passando. Não importa o mal que os homens estão me fazendo. Não importa nem o mal que a vida está me fazendo. Não importa. Porque eu confio na tua bondade. Eu sei que o bem que o Senhor pratica é precioso. E é por causa de saber isso, é por saber que o bem que o Senhor pratica é precioso, é por saber da tua bondade, que eu descanso debaixo das tuas asas. E eu não tenho medo do mal que o homem me pratica. Eu não tenho medo do mal que a vida me envia. Tem um salmo de Davi que Davi diz isso, né? Se Deus é comigo, se Deus está aqui, do que é que eu vou ter medo? E é isso que ele está falando aqui. Do que é que eu vou ter medo? De nada. Deus está comigo. Então no versículo 8 Davi continua. Essas pessoas que se abrigam debaixo das asas de Deus e que decidem confiar em Deus, elas vão se fartar da gordura na casa de Deus. Ele está falando aqui num ato profético. Davi era profeta. O Novo Testamento diz isso. Davi era profeta. E Davi está falando aqui sobre o novo tempo. Que essas pessoas que decidem confiar na bondade de Deus e descansar nas asas de Deus, essas pessoas serão fartas de gordura na casa de Deus. Sabe o que era gordura nessa época? Gente, a gordura, ela não podia ser comida pelas pessoas. Ela era o sacrifício de Deus, a gordura. Havia uma proibição na aliança da lei de que o homem não podia comer a gordura do animal, porque a gordura era de Deus. Ninguém mais comia. Nem os sacerdotes não comiam gordura. Somente Deus. Mas sabe o que está dizendo no versículo 8? Deus vai dividir contigo o que é dele. Você vai receber o que é de Deus. E aqui então continua. E os farás beber da corrente das tuas delícias. Vocês vão beber, gente. Não é do melhor vinho. Mas vocês vão beber da fonte de prazeres, da fonte de delícias. Vocês que hoje choram, vocês que hoje sofrem, vocês que hoje passam fome, vocês hoje que vivem na miséria, vocês hoje que passam grande necessidade, mas decidiram confiar em Deus, decidiram descansar debaixo das asas de Deus. Deus diz que Ele vai fartar você com a gordura que era dele, na casa dele. Ele vai te recompensar. Aí aqui ele diz, e você que sofre, que hoje chora, Ele vai fazer você beber. Hoje você que tem sede, né? Sua alma clama, sua alma tem sede. Existe um pássaro, a corça, né? Esse pássaro, gente, ele é tão frágil, mas tão frágil, mas tão frágil, que ele morria de sede. Existe um salmo que fala sobre isso, né? Como a corça anseia pelas águas, né? É isso. Esse pássaro, ele é tão delicado, mas tão delicado, que a água é vital para ele. Se ele não beber água, ele morre. Ele precisa estar sempre bebendo água.
senão ele desidrata e morre. E é isso. Você que está quase desidratado, você que tem sede, você que quer muito, mas está difícil de encontrar água. Deus vai te dar a água. E não é a água que é um copinho e acaba. Deus vai te dar correntes de água. Correntes não param, gente. Vem, vai, vem, vai, vem. E vai te dar correntes de águas. Que águas? Águas das tuas delícias. Águas das delícias de Deus. Onde é choro hoje, onde hoje é tristeza, onde é sofrimento, onde está sendo muita angústia, eu estou quase desidratada de tanto chorar. Deus vai me saciar com as delícias dele. Aí no versículo 9, Davi diz, porque nele, porque em Deus está a fonte da vida. De Deus vem a fonte da vida. Lembra daquela fonte que Jesus falou com a samaritana? É essa fonte. É nele que está essa fonte, a fonte da vida. Jesus diz isso para a samaritana. Samaritana, né? Vamos falar um pouquinho sobre a samaritana agora. A samaritana, ela é uma mulher que ela era rejeitada pela sociedade, né? E ela vai buscar água num horário que ninguém vai, porque ninguém a quer por perto. Ela não era uma companhia de se querer por perto, né? Aquela coisa, quem andasse com ela ia ser mal falado, então ninguém queria andar com ela. Então, como que ela fazia? Ela ia lá buscar água num horário que não tinha ninguém no poço. Quando essa samaritana chega lá no poço, quem tá lá? Jesus. E ela vai tirar a água do poço e Jesus fala para ela, dá-me de beber. E ela, acho que ela já tinha passado por tanta coisa na vida dela, ela já tinha sido tão oprimida, já tinha sido tão machucada, que ela é grossa com Jesus. Que ela fala, tá pedindo pra mim, eu sou uma samaritana, não tá vendo não, ô seu judeu? Se liga, tem certeza que você quer beber água de mim? Sou samaritana. Ela é super grossa com Jesus. Eu acho que ela já foi tão machucada, né? Que ela, antes de esperar ele machucar, ela vai machucar. Existem pessoas que são assim, né? Que já foram tão machucadas na vida, que às vezes o outro tá vindo pra te ajudar, mas você tá tão assim que você se arma e machuca, né? Você faz as coisas não darem certo, né? Às vezes você entra em relacionamentos e você mesmo faz o relacionamento dar errado. Porque você tá tão machucada que você machuca. E era essa samaritana. E ela começa a falar assim. E então, Jesus vai e fala para ela, né? Ah, se você soubesse quem eu sou, na verdade você ia me pedir água. Você não ia tirar água para mim, você ia pedir que eu te desse água. E então ela fala, tá bom. Você vai tirar água como para mim? Eu não vejo nada nas suas mãos. Você não trouxe nenhum balde, nada. E ele falou, minha filha, a fonte que eu tenho é muito melhor do que essa aí, ó. Você tá pegando água. Ela fala, tá bom, a sua fonte é melhor do que a fonte que o nosso pai Abraão cavou. Por favor, né? Ele fala, se você soubesse quem eu sou. Porque a verdade é que essa fonte aí que Abraão cavou, você precisa vir todo dia para buscar água. Você bebe, mas logo você volta a ter sede. Mas da minha fonte, você bebe e nunca mais volta a ter sede. E ela fala, então onde que é? Eu quero ir. Né? Opa, onde que é essa fonte que eu vou? Então Jesus fala assim, claro, você pode ir buscar água na minha fonte. Mas traz o seu marido. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Convencendo ela do pecado. Para você conseguir experimentar da água da fonte da vida, você tem que se arrepender primeiro.
tem que reconhecer os seus pecados, senão você não vai desfrutar dessa fonte. Você não vai desfrutar dessa água. E Jesus fala para ela, tá bom, eu deixo você desfrutar da fonte. Vai lá e busca seu marido. E ela fala, ai Senhor, eu não tenho marido. Ele fala, muito bem. É certo que você me disse, pelo menos você não mentiu. Porque a verdade é que você já teve 5. E o que você tá agora não é teu marido. Você já se casou 5 vezes e foi divorciada. Porque existia a lei do divórcio, né? Então essa mulher foi divorciada. Ela casou, Jesus está dizendo isso, não, você casou. Ela casou uma vez, divorciou. Casou outra, divorciou. Casou outra, divorciou. E assim foi, gente. Sabe o que Jesus está falando? Essa sede que você sempre teve e nunca conseguiu saciar, eu consigo saciar ela. Essa sede que te fez passar por 5 casamentos, eu consigo saciar essa sua sede. Mas você precisa se arrumar, você precisa se arrepender. Então ela fala, nossa, eu vejo então que o Senhor é profeta. Caramba, descobriu o meu segredo. Desvendou a minha alma. Caramba. E é isso. Jesus é a fonte da vida, né? Então no versículo 9, Davi continua dizendo, uau, Davi dizer isso é extraordinário, né? Porque a promessa foi feita a Davi, que dele viria o Messias, né? Uau. E Davi diz isso, porque a verdade é que nele está o manancial da vida. Nele está a fonte da vida. Nele você consegue beber. E quando você bebe nele, o que você ganha é vida. Vida em abundância. Vida em alegria. Vida em paz. Vida em felicidade. E aqui ele diz, na tua luz veremos a luz. Eu não consigo, gente, encontrar luz em outro lugar. É isso que Davi está dizendo aqui. Não há outro lugar onde eu possa buscar a luz. Só há um lugar onde eu encontro a luz. No mesmo lugar onde eu encontro a fonte da vida. Não existe outro caminho. E lá eu encontro a luz de Deus também. Qual é o único caminho para eu sair das minhas trevas? É encontrar a luz. Onde é que eu encontro a luz? Na fonte da vida. Quem é a fonte da vida? Aquele que falou com a samaritana. E através dele, ele me apresenta para quem? Para o Espírito Santo. O Espírito Santo que me traz consolo, conforto. Então Davi diz no versículo 10, Deus, estende a tua benignidade sobre todos os que te conhecem. Faz o bem para todos que te conhecem. Lança a tua justiça sobre os que são retos de coração, sobre os que têm um coração verdadeiro, um coração em retidão. Versículo 11. Deus, não deixa que os orgulhosos, não deixa que os maus fiquem pisando em mim, não, Deus. Não deixa com que eles me façam fugir. Não deixe com que eles me envergonhem. Versículo 12. A verdade, Deus, é que eu sei que quem pratica a iniquidade vai cair. E eu sei que eles vão cair e não vão poder nunca mais se levantar. Existe um salmo de Davi muito lindo, né? Que Davi diz assim, que poxa Deus, eu tô vendo o ímpio prosperar, o ímpio tá tendo tantos filhos, o ímpio tá com várias casas, nossa, o ímpio tá super bem, né? Aí no final Davi diz assim, mas tudo bem Deus, eu entendi. O ímpio tem que ter uma vida boa mesmo agora. O ímpio tem que prosperar mesmo agora. O ímpio tem que correr para ganhar riqueza nessa vida mesmo, porque a única coisa que ele tem é essa vida. Ele não tem mais nada. Ele só tem essa vida, porque a próxima vida não vai ser boa não. Então ele tem que correr nessa. E Davi diz isso. E aqui ele diz, eu sei que um dia Deus vai manifestar a justiça dele. E Deus vai condenar o ímpio.
e vai dar a cada um que ele merece. E eles vão ser derrubados de uma forma que nunca mais eles se levantarão. E a palavra de Deus diz isso, né? A palavra de Deus diz que Deus não deixará que o mal se levante pela segunda vez. Foi só uma vez. Foi só uma vez. Deus não permitirá que o mal se levante mais uma vez. Na nossa nova vida, né? Na Jerusalém Celestial, né? No reino milenar aqui na terra, né? E depois na Jerusalém Celestial, não vai ter mal. E Deus garante que não vai deixar o mal se levantar de novo, gente. Então não é essa dúvida. Será que na eternidade alguém vai se corromper igual o Satanás se corrompeu? Não, não vai. Deus já falou, eu não deixarei o mal se levantar pela segunda vez. Se começar, Deus vai destruir a pessoa ali. Mas não vai, é claro que a gente vai receber um corpo incorruptível. Mas se fosse o caso, Deus acaba ali. Porque Deus falou, eu não vou deixar o mal se levantar pela segunda vez. Foi uma vez só e nunca mais. Amém. Uma vez eu falei sobre isso, né? Às vezes a gente fica parando para pensar, Deus, por que Deus permite a dor? Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com gente que não merece? Né? A verdade, gente, é que Deus permite que a gente descubra qual era o mundo que Satanás queria pra gente. Era esse o mundo que Satanás queria pra gente. Satanás queria um mundo de dor e sofrimento pra gente. E Deus quer que a gente saiba. Porque Deus é um ser educado. Deus, ele é um Deus educado. Ele quer que a gente escolha. Deus não quer obrigar a gente a nada. Ele quer que a gente escolha. Mas antes da gente escolher, Deus fala a verdade. Deus é assim. Ele fala a verdade. Ele conta toda a verdade pra gente saber o que a gente está decidindo. E Deus está mostrando pra gente a verdade. Qual é a verdade que Satanás queria pra mim? É essa. É um mundo de mortes, um mundo de dor, um mundo de sofrimento, um mundo de perdas. É isso que Satanás queria pra mim. É esse o Deus que Satanás queria ser. Amém. Então agora eu vou pôr o louvor pra gente finalizar a aula de hoje, gente. Amém. Glória a Deus. E depois eu vou tirar a dúvida, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida a mim, tá bom? Então eu vou pôr o louvor e a gente finaliza. Amém, em nome de Jesus. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? O nosso julgamento é falho, induzido, negociável, parcial e injusto. Busquemos o reino de Deus e a sua justiça. Chega de profetas escondidos em cavernas, enquanto o espírito de Jezabel impera. Chega de Golias enfrentando Israel, enquanto Davi pastoreia as ovelhas. Chega de mentiras dentro do templo, Ananias e Safira mentindo o valor da venda. Chega de trocar amigos por moedas, Deus decretou é o fim da contenda. Que venha o teu reino, apareça a verdade, que caia a máscara da falsidade e brilha a tua glória, que acenda agora todo o altar que está apagado. Que a tua vontade em nós prevaleça, que caia por terra toda injustiça, que o julgamento não venha vencer o dom e o amor que é em mim e você. Justiça, Deus vai fazer justiça. É o tempo da justiça, tempo da justiça de Deus. Justiça, Deus vai fazer justiça. É o tempo da justiça, tempo da justiça de Deus. Fora Jezabel, Nabote não se vende, perde a cabeça, mas ele não se rende. Amã não adianta a forca preparar, porque Mardoqueu não vai se dobrar. Caia o Golias diante de Deus, Davi é pequeno, mas derruba Filisteus.
vai pegar. A justiça de Deus a ele vai também tratar. Desista, Bala, que a maldição não vai pegar. Balaão não pode o povo amaldiçoar. Não há injustiça pra ferir a noiva, porque a justiça de Deus vai triunfar. Que venha teu reino, apareça a verdade. Que caia a máscara da falsidade. Que brilhe a tua glória, que acenda agora todo o altar que está apagado. Que a tua vontade em nós prevaleça. Que caia por terra toda injustiça. Que o julgamento não venha vencer o dom e o amor que há em mim e você. Justiça, Deus vai fazer justiça. É o tempo da justiça. Tempo da justiça de Deus. É o tempo da justiça. Deus vai fazer justiça. Tempo da justiça de Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça. Justiça. Deus vai fazer. Tempo da justiça de Deus. É o tempo da justiça de Deus. Eu creio mais. Amém, aleluia, glória a Deus, eu creio na justiça de Deus, amém. O justo viverá da fé da manifestação dessa justiça, né, e da nossa recompensa, da nossa coroa, glória a Deus, amém. Nós vamos receber a nossa medalha, em nome de Jesus, amém. Gente, eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer falar alguma coisa. Enquanto isso, eu vou me despedir do Facebook, YouTube e Instagram. Que Deus abençoe vocês, até segunda-feira, em nome de Jesus, com a graça de Deus. Eu amo vocês e eu amo cada vida, ô glória, amém. Deus é bom.